Para você que é aqui do DF, você já sabe muito bem, que, se você assistir aqui meus vídeos, né? Que existe a Lei Distrital 7.239/2023, que ela foi criada em abril do ano passado. E ela tinha como objetivo estabelecer limites de descontos no contra-cheque e na conta corrente. Naquela ocasião, foi decidido que os bancos que fornecem serviço no Distrito Federal, eles deveriam limitar os empréstimos consignados e os empréstimos debitados na conta corrente a 45% da renda daquele contratante. E no dia 15 de outubro, ainda nem foi publicada essa decisão, esse acórdão, chegaram a essa conclusão, tá? A Lei Distrital 7.239/2023 é uma lei inconstitucional. Então vamos lá. Vou ler só alguns trechos aqui, a decisão é muito técnica, tá? Então não tem por que eu fazer a leitura. Em resumo, é isso que eu falei para vocês, é questão de competência. O DF não tem essa competência para poder legislar, e sim a União Federal. Então aqui no item 2, eu vou deixar para vocês aqui na tela, tá? Essa decisão completa, que vocês podem acessar e pegar depois a decisão completa aí no site da JDFT, que é que diz o seguinte: a Lei Distrital 7.239/2023, ao disciplinar sobre atos normativos que interferem na relação obrigacional estabelecida entre as instituições financeiras de crédito e tomadores de empréstimos, no caso o consumidor, a lei traz limitações a regras sobre seguro prestamista, adentra também a competência privativa da União. E cita aqui o artigo 22, inciso 1 e 7 da Constituição Federal de 88. Legislar sobre direito civil, seguros e política de crédito. Então, está dizendo que a competência é privativa da União para tratar sobre esses assuntos que estabelecem sobre direito civil, seguros e política de crédito. Então não tem competência aí o governo do Distrito Federal, por mais que teve ali as melhores intenções, apesar que a lei não foi aprovada pelo governador, infelizmente não cumpriu esses requisitos aqui. Tem que ser uma lei federal, não tem como ser uma lei local. Diz mais ainda no item 3, ó, a unidade distrital não pode legislar sobre seguros, tal como fez no artigo 3º da lei impugnada, ao sedimentar que deveria haver o abatimento proporcional dos juros no caso de quitação antecipada sobre o valor pago a título de seguro prestamista, por mais ampla que seja a competência legislativa concorrente em matéria de defesa do consumidor. Também foi declarado inconstitucional o artigo 3º. No item 4 estabelece o seguinte, que compete privativamente ao governador do DF a iniciativa de leis complementares ou ordinárias que disponham sobre servidores públicos do Distrito Federal, regime jurídico, provimento de cargo, estabilidade e aposentadoria, nos termos do artigo 71, parágrafo 1º, inciso 2º, da Lei Orgânica do Distrito Federal, tá? Ele diz mais, ainda no item 4, a lei impugnada, a despeito de se pretender atingir a todos os residentes no DF, faz inclusive referência à lei complementar 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico de servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e fundações públicas distritais, reforçando mais uma vez o vício da iniciativa, em nítida inconstitucionalidade formal. A norma impugnada também padece de inconstitucionalidade material sob outro prisma, uma vez que promove de maneira inequívoca a intervenção nas relações contratuais privadas, validamente constituída em prejuízo a um ato jurídico perfeito, conforme se prevê no artigo 6º. Então, o que acontecia antes? A lei foi aprovada e mesmo aqueles contratos que foram celebrados após a vigência da lei, o artigo 6º, que era o que eu sempre falava para vocês aqui, estabelecia que essa lei também se aplica para os contratos antigos. Então, por mais que você assinou lá o contrato, autorizando desconto na conta corrente, autorizando a retenção do seu pagamento, autorizando empréstimo superior a 45% até 100% da sua renda, de acordo com o artigo 6º da Lei Distrital, essa lei deveria ser aplicada também para os contratos retroativos, passados. Tá? Então, por mais que a lei estabelecia isso, mas era muito claro que não tem como, depois que você assina um contrato, uma lei posterior, que não tinha como o banco prever que anos depois, 5 anos depois, 3 anos depois, 10 anos depois, seria aprovada uma lei estabelecendo que agora os empréstimos na conta corrente devem ser limitados a 30%, a 40%. Então, quando o contrato fosse assinado, não existia essa lei. Daí, quando vem uma lei estabelecendo, de acordo com o artigo 6º, que aquele contrato que se assinou antes da aprovação da lei, ele deve ser atingido, também tornam uma lei inconstitucional. E foi nesse sentido aqui que o tribunal também entendeu. Tá? Por mais que defendendo os consumidores, a gente sempre insistia que esse artigo deveria ser aplicado. Por quê? Porque se a lei está em vigor, a gente vai insistir que a lei seja aplicada de qualquer forma, tá? Mas ciente que a lei seria declarada inconstitucional. Então, por mais que você vai ver em vários vídeos aqui falando sobre esse artigo 6 e tudo mais, mas no fundo, como eu já tinha falado para vocês em outros vídeos, eu sabia que a lei seria declarada inconstitucional, mas enquanto a lei estava em vigor, você tem que insistir
que essa lei seja aplicada, tá? E não simplesmente porque a lei é inconstitucional, você nem tentar pedir a aplicação dessa lei. Então, por mais que desde o começo eu sabia que essa lei seria declarada inconstitucional, em todos os processos eu estava pedindo, com base na lei distrital, a limitação ou suspensão dos descontos, e mais, o meu objetivo principal era a aplicação da resolução 4.790 de 2020 do Banco Central. Então, colocava essa lei distrital aqui mais como uma tese subsidiária, se por acaso não fosse acatado o pedido ali pela suspensão com base na resolução 4.790. E como eu disse para vocês, o único juiz entendeu que, em pese aparentemente ser inconstitucional, ele não foi declarado inconstitucional, deve ser aplicado nos processos. Tá? Então, foi esse entendimento que foi apresentado por um magistrado. Tá? Aí o que diz ainda no artigo 6º aqui, para poder concluir, destaca-se para isso que o parâmetro de controle é aquele previsto no artigo 5º, inciso 36 da Constituição, que representa a norma de repetição obrigatória nas Constituições estaduais, e assim refere-se ao TJDF-T a competência para julgamento desta ação. Então, enfim, concluiu aqui que aí foi julgado procedente aqui a ação direta de inconstitucionalidade, tá? Para declarar com eficácia erga omnes e efeito ex tunc, ou seja, desde o começo, a inconstitucionalidade da Lei Distrital 7.239/2023, de 20 de abril de 2023, tá? Então, declarou a norma por completo como inconstitucional. Agora, sejamos honestos. Se os legisladores realmente quisessem acabar com o superendividamento dos servidores aqui do GDF, sejam também os policiais militares, policiais civis, e recebem também obrigatoriamente por um único banco aqui em Brasília, teria que acabar com esse monopólio do banco. Enquanto o Banco BRB tivesse monopólio de receber obrigatoriamente o salário de vocês apenas pelo Banco de Brasília, em razão de uma lei distrital aqui do DF que estabelece que é obrigatório o GDF depositar o salário exclusivamente em uma conta vinculada ao Banco de Brasília. Então, enquanto essa lei continuar em vigor, não ocorrer alteração dessa lei, ou essa lei não for declarada inconstitucional, como já tentaram no passado, eu já fiz um vídeo também sobre isso, vou deixar aqui no card para vocês, que tentaram lá em 2003 ou 2004, se eu não me engano, tentaram declarar essa lei como constitucional, mas entenderam que a lei era constitucional e que isso não era um monopólio, que você era assim obrigado a receber seu salário pelo Banco de Brasília, mas você poderia simplesmente abrir uma conta bancária em qualquer outro banco e fazer a portabilidade. Então, seu salário é acreditado obrigatoriamente no Banco de Brasília e você faria a portabilidade para outro banco. E naquela época também, como já tem mais de 20 anos, a justificativa que foi dada, não me recordo muito bem, mas você pode assistir o vídeo mais completo tratando sobre isso, que eu vou deixar aqui acima, que naquela época seria muito complexo para o GDF realizar as transferências para vários bancos. Então, estamos falando de 20 anos atrás, que de fato, naquela época, talvez realmente era muito complexo. Fulano receber pelo BRB, outro receber pela Caixa Econômica, outro receber pelo Santander. Então, realmente, naquela época era muito complexo. Tá? Mas hoje, quando a pessoa é servidora pública federal, por exemplo, o servidor escolhe onde vai receber. Então, por mais que tem milhares de servidores, cada um escolhe onde vai receber. Tá? Então, de fato, lá no passado, tinha essa dificuldade, realmente era muito complexo. Isso fosse realizado da data do pagamento. Hoje não. Hoje, depois que você cadastrou as contas dos funcionários públicos, basta apertar um único botão que é feita a transferência automática para aquelas contas que foram indicadas. Então, hoje é muito mais fácil essa transferência para qualquer conta bancária. Mas como no passado essa lei foi declarada constitucional, dificilmente ele vai conseguir ingressar com a nova ação judicial para buscar que essa lei ela seja declarada inconstitucional, tá bom? Porque isso já foi julgado no passado. Tá? E no passado, essa foi a justificativa, tá? Que não havia monopólio, que você poderia escolher qualquer outro banco, mas receberia obrigatoriamente pelo BRB, de lá você poderia mandar o seu dinheiro para outra conta bancária em outro banco. E também tinha essa questão da complexidade. Mas, gente, depois de 20 anos, eu acho que os desembargadores daquela época não pensaram que essa obrigação do servidor receber apenas pelo BRB iria gerar um descontrole total por parte, principalmente, do banco, de oferecer empréstimo para servidores públicos sem analisar a sua capacidade financeira, porque como o banco sabe que não tem para onde o consumidor, não tem para onde aquele servidor correr, então vai oferecer empréstimos consignados, vai averbar o desconto na sua folha de pagamento, vai comprometer toda a sua folha de pagamento, acabou a margem, vai começar a oferecer empréstimo na sua conta corrente, vai comprometer todo o seu salário ali creditado, porque não havia limite de descontos na conta corrente. É o que acabou acontecendo. Então, quando as pessoas se tornaram superendividadas,
endividadas com o Banco de Brasília, aí sim se tornou um problema para ser resolvido. Duvido, hoje você pode procurar o banco, já está com o empréstimo consignado, já tem empréstimo na conta corrente, está recebendo às vezes 10% da sua renda, você ainda vai conseguir fazer uma antecipação de salário, vai conseguir fazer uma antecipação de 10º ou qualquer outro tipo de empréstimo que o banco tenha lá como pré-aprovado para vocês, inclusive, sem sequer você conversar com o gerente. Então, infelizmente, a lei não é cumprida porque tem essa questão aqui da obrigação de receber o salário apenas do Banco de Brasília. Então, se o legislador quer resolver essa situação, mude essa lei. Mas agora é aquela coisa, você acha que alguém quer mudar essa lei? Você acha que se o servidor público tivesse o direito de receber o salário por qualquer outro banco, ele iria escolher o Banco de Brasília? Eu acho muito difícil. O que vocês acham? Deixe aqui nos comentários. Eu acho muito difícil um servidor público escolher receber pelo Banco de Brasília. Tem diversos motivos. Vocês aí que têm conta no Banco de Brasília vai dizer melhor do que eu, tá? Se realmente é um banco que vale a pena ter uma conta bancária, se é um banco que você é respeitado quando chega para ser atendido pelo gerente ou por algum atendente lá do Banco de Brasília, se é um banco que realmente, quando você recebe seu salário, não tem bloqueio do sistema, o sistema não cai, você consegue ver os descontos na sua conta corrente, você consegue receber seu salário, você consegue visualizar tudo. Então vocês vão dizer aqui nos comentários se é um banco bom. Se é um banco que você consegue ser atendido, se é um banco que você é respeitado quando chega no banco. Ou se você é só mais um que infelizmente você não tem direito a nada, você só tem direito a aceitar aquelas condições que são impostas. Por quê? Porque você não tem para quem recorrer, você não tem para quem reclamar, você não tem para onde ir. Então, se o banco falar, seu empréstimo é esse valor, ou você faz ou você faz. Você fala, não vou fazer, então tudo bem, não faça, você não tem para quem recorrer, porque se você é do GDF, principalmente, e não é policiais militares ou policiais civis, bombeiros, você só tem convênio para fazer empréstimo consignado e debitado na conta corrente apenas com o Banco de Brasília. Então, para quem você vai recorrer? Nos últimos anos, acho que nos últimos 2 anos, entrou agora um convênio com a Sicoob e com a Poupex. Então você consegue fazer também empréstimo com esses 2 bancos. Mas assim, só consignado. Esses bancos não vão oferecer empréstimos com desconto na conta corrente, principalmente quando tem mais margem na folha de pagamento, porque esses bancos sabem que se for ofertado empréstimo na conta corrente, tem o risco aí da inadimplência. E já com o BRB, não há risco da inadimplência, porque a princípio não existe limite para desconto na conta corrente e a pessoa é obrigada a receber apenas pelo BRB. Então, o banco impõe, ou você faz empréstimo com a gente, ou você faz empréstimo com a gente. Ponto final. Não tem para onde ir, não tem o que fazer. Tá? Ou aceita condições, ou aceita as condições. Ou não aceita e tenta. E o certo era não aceitar mesmo, tá? Não estou falando aqui para você fazer empréstimo. O certo era, olha, realmente eu não vou fazer porque eu não quero aceitar essas condições. O juros está alto, o parcelamento é em 8 anos, aí em 10 anos é 20 anos, é um prazo muito longo, eu não quero. O certo era dizer não mesmo, o certo era você, consumidor, dizer não. Mas tanto dizer sim, você se tornou uma pessoa super endividada e chegou no momento que você só resolve a situação sua se você procurar o banco e fazer antecipações de salário, 10º, gestão de imposto de renda, se você procurar o banco, renegociar seus empréstimos com prazo de 10, 20, 30, ainda não chegou a 30, mas 10 a 20 anos, entendeu? Então, é isso que acaba acontecendo quando vocês não têm nenhuma autonomia sobre o seu salário. Então, o banco chega lá e fala, olha, a renegociação é essa aqui, 120 parcelas de 3 mil, você ganha 4. Você quer? Não, não quer. Então tudo bem, o mês que vem está sem salário porque você está devendo pra gente aqui por mês 5 mil reais por mês. E ponto final. Ah, mas o salário é empenhorável. Ah, mas tem a lei. Ah, mas... Não importa. Quem melhor do que o banco para conhecer a lei? O BRB, os bancos aí, tem um corpo jurídico muito competente e sabem muito bem das leis. Com certeza sabem muito mais do que a gente, do que vocês que chegam no banco, mais do que seu gerente. Então, se o banco está te oferecendo empréstimo que vai reter seu pagamento, ele sabe muito bem que está descumprindo uma lei. Ele sabe muito bem que isso é ilegal, mas continua fazendo porque vocês não têm para quem recorrer, a não ser, claro, a justiça, mas agora com essa lei sendo declarada aqui inconstitucional, então muita coisa vai mudar, tá bom? E piorar para quem está super endividado mesmo. A tendência é piorar a situação para quem está super endividado, porque hoje não existe mais nenhuma lei estabelecendo limite aí para a limitação dos empréstimos, 30%, 40% ou 50%. Não existe mais nada disso. Tá? Então, se quisessem mesmo resolver esse problema de vocês, a ideia era mudar a lei. Veja mais, e que a Defensoria Pública até tentou
que fosse declarado como inconstitucional o artigo 144, parágrafo 4º e 5º da lei orgânica aqui do DF, que é aquela que obriga o GDF a depositar o salário apenas na conta vinculada ao Banco de Brasília. Mas como essa ação discutia apenas se a lei distrital 7.239 de 2023 ela era ou não constitucional, não tinha como fazer um pedido no curso do processo para poder declarar o artigo 144 como inconstitucional. Tá? Então o pedido da Defensoria Pública não foi sequer recebido aqui porque realmente não fazia parte do objeto em discussão. E assim, mesmo, e é aquela coisa, né? Mesmo que tente ingressar com a nova ação para que seja declarado inconstitucional o artigo 144, acho muito difícil que vá à frente, porque esse artigo já foi julgado no passado, como disse para vocês, tá? Então, 2003. Então, dificilmente vão conseguir ingressar com a nova ação judicial para poder declarar esse artigo como inconstitucional. Outra coisa, ninguém tem interesse de alterar esse artigo, declarar esse artigo como inconstitucional, porque como vocês aí, que vão deixar nos comentários, sabem muito bem, não sei se houver essa alteração, se alguém ainda vai querer ter conta bancária junto ao Banco de Brasília, tá? Então, se ninguém mais quer ter conta no Banco de Brasília, que é um banco de economia mista, que é um banco aqui do DF, do GDF, o banco pode acabar quebrando, né? Então, se não tem mais clientes, ou se reduz bastante seus clientes, o banco vai quebrar. E vai fazer o quê? Entendeu? Então, dificilmente, eu creio que não vai acontecer nos próximos anos uma alteração na lei para poder tirar essa obrigação aqui. Inclusive, tem projeto aqui na Câmara do DF, onde está ali tramitando, tentando aprovar essa lei que tira essa obrigação do GDF depositar apenas no Banco de Brasília. Mas eu acho muito difícil que isso aprove. Pode ser que na próxima eleição tente empurrar esse projeto também para ver se é aprovado. Mas ainda assim, eu não creio nisso não, viu? Porque não tem como. Se aprovar, se tirar essa obrigação do GDF depositar apenas no Banco de Brasília, acho que a tendência é que esse banco não dure muito tempo, tá? Não sei, não, é porque realmente a bolha que eu vivo as pessoas que eu atendo aqui fazem muitas críticas em relação ao Banco de Brasília. Então, se existe uma lei acabando com essa obrigação, todo mundo vai fugir desse banco, não vai mais querer ter uma conta bancária vinculada ao Banco de Brasília. Então, quem vai mexer com isso? Ninguém vai mexer com isso. Então, acho que a tendência é não resolver nos próximos anos, tá? E aqui, pessoal, foi uma análise em relação à Lei Distrital 7.239. Não estou falando aqui de superendividamento, não estou falando aqui da Resolução 4.609, não estou falando nada disso, tá? Estou falando estritamente sobre a Lei Distrital. Tá? Depois eu faço um outro vídeo, porque esse aqui já ficou muito longo, tratando sobre as consequências dessa lei ter sido declarada como inconstitucional. Tá? As consequências no processo por superendividamento, as consequências naqueles processos em que pediram a suspensão do desconto na conta corrente, tá? As consequências em relação a quem vai lá no banco e pede a suspensão ou pede a limitação dos descontos com base nessa lei. Então depois eu faço um outro vídeo tratando sobre esse assunto. Esse assunto aqui é específico da lei, tá bom? Então, é isso, meus amigos. Eu acho que o vídeo está bem claro, acaba ficando um vídeo um pouco longo, que eu tinha que passar para vocês todo esse histórico aí, desde quando essa lei foi aprovada, tá? E para vocês entenderem o que aconteceu, que de fato nada aconteceu, nada resolveu, desde quando essa lei foi aprovada. E no final acabou acontecendo aquilo que todo mundo já sabia. Quem é advogado bancário, quem é advogado especialista nessa área, os magistrados também, desde o início vem alertando que essa lei não vai passar, essa lei não vai durar muito tempo, que de fato acabou acontecendo. É claro que esse aqui é um acordo que sequer foi publicado, ainda cabe recurso, talvez para o próprio órgão, eles devem fazer uns embargos aqui. Se não fizer o embargo, deve depois recorrer para o STJ ou STF, mas até resolver isso aqui, pessoal, já deve ter passado tanto tempo que, se eventualmente eles recorrerem aí para o STJ e STF, não sei se lá vai ter uma posição diferente, provavelmente não, vai ser mantida a mesma decisão e vai demorar muito tempo aí para ser julgado essa lei, se ela é ou não constitucional. Então, é isso, infelizmente, acabou por essa lei, provavelmente. Se não houver recurso aqui, eu nem sei se vão recorrer, tá? Porque ficou tão bem fundamentado que eu acho muito difícil aí que alguém vai recorrer dessa decisão judicial. Mas, se houver algum recurso aqui, alguma movimentação no processo, eu entro em contato com vocês, eu faço um novo vídeo aqui tratando sobre isso, tá bom? E é isso, meus amigos. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, esse conteúdo, que vocês veem aqui, ó. Aqui eu só meu compromisso aqui é apenas a verdade, tá? Todo mundo que me procura, todo mundo que assiste meus vídeos aqui, sabe muito bem que o meu compromisso aqui é completamente com a verdade, tá? É só contar para vocês de forma sincera, verdadeira, principalmente falando as consequências de qualquer tipo de processo, de qualquer tipo de atitude sua em relação à suspensão de descontos, em relação à limitação de empréstimo. Falo tudo para vocês aqui, para vocês realmente pesar se vale a pena ou não pedir a suspensão dos descontos, se vale a pena ou não renegociar seus empréstimos com os bancos, se vale a pena você procurar um advogado para ingressar com a ação na justiça. Então, a decisão é sempre do consumidor, tá? Vocês precisam entender que quem
tem um problema hoje, não é o seu advogado, não são os advogados que vocês procuram ali para trazer uma solução para vocês. O problema é de vocês. Então, cabe a vocês, depois de uma explicação do seu advogado, ou depois de assistir esses vídeos que eu venho falando para vocês aqui, decidirem se querem ou não ingressar com uma ação na justiça, ou querem ou não tomar algum tipo de atitude e pedir a suspensão do desconto na conta corrente. Não terceirizem a decisão tão importante como essas para um terceiro. A decisão tem que partir de vocês. Então, se você entendeu o que pode acontecer no processo, se você entendeu, se você pede a suspensão pela via administrativa, o que pode acontecer com você, então você, com a sua família, decida qual é o melhor para você. E não pergunte ao advogado o que fazer. Porque o advogado ele vai contar, pelo menos é minha preocupação aqui, eu vou contar os pontos positivos e os pontos negativos. E para quem assiste meus vídeos aqui há mais tempo, ou para quem já veio aqui no escritório, sabe que eu foco muito mais nos pontos negativos do que nos pontos positivos. Porque como eu lido com um público que é um pouco mais vulnerável, um pouco mais que querem só ouvir a parte boa de um processo, que muitas vezes viu um vídeo na internet de uma outra pessoa, ou falou com outro advogado que passava a parte positiva no processo, a parte vantajosa de um processo, então eu foco muito mais em trazer as partes negativas, as consequências de um processo, as consequências de um ato que você vai tomar, do que falar apenas a parte positiva. Porque daí você vai entender muito bem o que vai acontecer, tá? E não vai só focar na parte positiva. Então, quando eu trago mais informações negativas, você já entendeu muito bem as consequências, vocês vão definir se querem ou não partir por aquele caminho de ação judicial, tentar resolver pela via administrativa. Então, a decisão é completamente de vocês, tá? Eu nunca no final de um vídeo ou nunca no final de um atendimento recomendo cliente ingresse com a ação, tá? Eu falo as opções do que pode acontecer. A decisão final é sempre exclusiva do cliente, tá? Se ele quer minha opinião, sempre eu falo, a decisão é sua. Qual é a chance? 50%. Vai ganhar ou tu vai perder. Infelizmente é isso. Isso é a realidade. Como você vê aqui, uma lei que estava em vigor até dia 15 de outubro, era uma lei que qualquer pessoa que lia essa lei falava, olha, tem que suspender, tem que limitar. Mas, por outro lado, quando se fala no decreto 11.150, não, é um decreto, ele é constitucional, tá? Porque, por mais que definiu como mínimo existencial R$300, esse é constitucional. Tá? Então, para você ver, quando um decreto que prejudica o consumidor, eles falam que são constitucional, mas quando é uma lei que beneficia o consumidor, não, essa lei é inconstitucional. Infelizmente é isso, é o país que a gente vive, esse subjetivismo, né? Cada um interpreta a lei como quer, cabe aos seus advogados aí, competentes na área, recorrerem para outras instâncias, recorrer ao STJ, recorrer ao STF, para buscar ali o êxito no seu processo, mas nem sempre a gente vai conseguir ganhar os processos. Tudo vai depender mesmo da interpretação dos magistrados, dos embargadores, dos ministros sobre essas leis que estão aprovadas, tá bom? E é isso. Me alonguei mais uma vez, então, por favor, compartilhe esse vídeo, curte esse vídeo e deixe aqui nos comentários se você não fosse obrigado a receber pelo Banco de Brasília por força aqui de uma lei do DF, você manteria a sua conta bancária lá nesse banco? Diz para mim, seja bem sincero aí nos comentários, gostaria de saber de vocês a opinião.